Para a gente começar, prestem atenção, por favor. Começar essa história toda, a gente começa falando do fim da doutrina do equilíbrio do poder. O que é a doutrina do equilíbrio do poder? Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica era como uma mediadora das nações na Europa, né? Então, antes de alguém decidir, vou entrar em guerra, coisa assim e tal, ele ia lá, se orientava lá com o Papa, com tal, aquela coisa, respeitava, tinha esse respeito e tudo mais. E as guerras eram mais ou menos controladas, assim, né? Depois da Reforma, isso é fato, isso não é argumento, é fato, tá? Aconteceram guerras cada vez piores, tá? Em detrimento disso, os povos não tinham mais um poder moderador. Eles acreditavam por eles próprios. Eles poderiam respeitar a soberania nacional um do outro, o poder bélico um do outro, e esses poderes se equilibrariam e as guerras não aconteceriam. O que a história nos mostra é exatamente o contrário. Primeiro, de 1618 a 1648, aconteceu a chamada Guerra dos 30 Anos na Alemanha. 30 anos de guerra, 8 milhões de mortos. Só não é chamada como a Primeira Guerra Mundial, que na época nem tinha Estados Unidos. Então, fica aquela coisa, não tinha como ter uma guerra mundial no século XVII, né? Mas, em tamanho, em proporção, foi sim uma grande guerra. Depois tivemos as guerras napoleônicas na França e, finalmente, culminando com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, no século passado, 16 milhões de mortos. E aí o povo começou a entender que a política do equilíbrio do poder não funcionava. Disse assim, olha, isso aí não funciona. Então, como que a gente pode resolver essa questão da paz, né? A gente precisa de um poder moderador, mas não, por vários motivos, parece que não era interessante que fosse a igreja mais. E surgiram algumas propostas, né, de um governo mundial único. Isso começou com a Liga das Nações no início do século XX e depois culminou com a ONU em 1945, a criação da ONU, no final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a ONU já vinha sendo desenhada antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, porque algumas nações, algumas potências e alguns empresários, algumas fundações já vinham mostrando esse interesse de um governo mundial para que não houvesse mais guerra, né? Começar a buscar paz mundial. Se tivesse só um governo, não tem por que ter guerra, né? Porque um vai querer invadir o outro, coisa assim. Essa seria a teoria da coisa. Com isso, viu-se a necessidade de desenvolver a nova sociologia. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não aceitam certas coisas, né? As pessoas elas tinham um senso de identidade nacional muito forte. Eu sou alemão, eu sou italiano, eu tenho uma cultura, esse é meu território. Então as pessoas não aceitam assim, não aceitavam, né? Hoje a gente está até mais aberto para essa ideia, justamente por causa dessa mudança educacional que ocorreu no mundo. Então, foram vendo como que poderia mudar para que as pessoas começassem a aceitar isso. Como mudar o enfoque da sociologia, então? A sociologia não vai mais só estudar o comportamento humano. Ela vai estudar como modificar o comportamento humano. E aí começou uma série de problemas em virtude disso. Na atualidade a gente vê o quê? Todo esse movimento da globalização, do multiculturalismo. O que é isso? É um estímulo cada vez maior, né, em desfazer esses conceitos de Estado-nação, esses conceitos de soberania nacional, de cultura nacional, para quê? Para formar um cidadão global. Um cidadão tolerante, que aceita todo mundo, né? Assim, para acabar com as guerras, para acabar com os preconceitos, assim. A teoria é muito bonita, que nem as bases, né? Não, é para melhorar a educação e tudo mais. Então, mais uma coisa que vai parecer assim que, nossa, não tem nada a ver, mas depois vocês vão ligar os pontos, para entender as forças que movem o mercado educacional, que é isso que a educação se tornou, está se tornando e vai se tornar cada vez mais, um mercado, puramente isso, e é isso que a gente vai mostrar, tá? A gente tem que começar mostrando da onde que surgiu, onde que veio a semente, tá? Eu não estou colocando assim, a culpa
em ninguém por enquanto, tá? Eu só quero que prestem muita atenção. Então, assim, no início do século XX, o marxismo começou a se dividir em dois. Começaram os comunistas e os socialistas. Por quê? Porque os comunistas, eles acreditam piamente naquilo que Marx e Engels postulavam nas suas teorias, que é o que existe uma contradição, existe uma luta de classes, né? Nessa luta de classes seriam os proletários contra os burgueses, contra os empresários, né? E esses proletários, eles tomariam o poder e libertariam o povo da opressão capitalista. O objetivo seria acabar com o capitalismo. Então, assim, mas como que eles acreditavam que aconteceria isso? Que isso aconteceria espontaneamente. Que os proletários ficassem cada vez mais conscientes da opressão que eles estariam sofrendo. E aí, espontaneamente, eles tomariam o poder, fariam a revolução. Lenin pegou e disse assim, não, cansei de esperar essa revolução e vou eu fazer. Ele foi lá e fez a revolução. O que os socialistas começaram a se separar desse grupo comunista? Eles continuaram marxistas. Continuaram acreditando que tinha que acabar com o capitalismo. Mas eles não queriam mais esperar pelos operários, porque sabiam que a revolução nunca viria se eles tivessem que esperar. Estavam sentados há muito tempo esperando, não vinha, né? Ao contrário, né? Só se afastava disso. E eles também não acreditavam em provocar uma revolução pela via armada, como fez Lenin. Então, isso, em 1959, teve uma conferência na Alemanha, um lugar chamado Bad Godesberg, que eles se separaram definitivamente. Agora tem os comunistas e os socialistas. Aí, o que acontece? Os comunistas foram perdendo a sua importância, digamos assim, e os socialistas disseram assim, como é que a gente vai tomar o poder, então? Né? Se não é via armada, se não é... como é que vai acontecer a revolução? Se não é de forma espontânea nem via armada, a gente não acredita nisso. Ela vai acontecer como? Quando a gente for ocupando espaços, quando a gente for tomando o poder via eleitoral. E aí o que a gente faz? Quando a gente começar a tomar o poder, a gente não vai lá e toma tudo. A gente vai aumentando os impostos, criando burocracias. E aí chega um ponto que para o burguês, para o capitalista, para o empresário, não vale mais a pena ter empresa, ele vai vender para nós, tudo vai ser do Estado e aí vira o socialismo. Aí você pensa assim, mas funcionou isso? Funcionou. Funcionou durante algum tempo. Começou a mudar. Né? Em alguns países da Europa, as empresas privadas começaram a ser vendidas para o Estado, porque o imposto estava tão alto que eles não conseguiam mais funcionar. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Tá? Então, assim, se fazia necessária, né, os empresários perceberam isso. E aí eles acordaram, disseram assim, nossa, se isso aí continuar, a gente vai perder. Então a gente precisa fazer uma retaliação a isso. Inclusive os Estados Unidos, eles viram uma ameaça muito grande, por exemplo, né, na Rússia, né, tudo mais, lançaram o satélite Sputnik e tudo mais, e os Estados Unidos estavam um pouco atrás, pensando assim, olha, a gente tem que acordar para esse tipo de coisa. Então, qual que seria a solução para esse problema? O remédio para esse mal? Pode passar. A solução seria a globalização da economia. Então, aqui a gente começa a entender o que tem a ver com a educação. Por quê? Porque numa economia globalizada, onde os países dependessem economicamente uns dos outros, os socialistas seriam obrigados a se abrirem para o mercado. Seria uma coisa natural. Só que tinha um problema. Né? Assim, e aí?
como é que funciona, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz uma economia globalizada, como é que a gente introduz essas ideias. A gente tem que pensar com a cabeça da época. Tá? Isso aqui não é hoje em dia para nós é muito normal a gente pensar assim. Né? Então, alguém já tinha uma teoria pronta, alguém já tinha uma teoria que ia possibilitar a globalização da economia. Quem que era esse senhor? Era o Hayek, né, que é um austríaco, que é o pai do liberalismo clássico. O que o liberalismo clássico postula? Que o Estado tem que intervir minimamente nas coisas. Né? Isso é uma coisa que até dá um alívio na gente, pensar, nossa, então a gente quer esse cara aqui para nós, porque é o que a gente está precisando. Né? O Estado está se metendo em tudo, inclusive é por isso que a gente está reunido aqui hoje. Né? Mas ele diz que tudo, absolutamente tudo. O Estado tem que ser só uma coisinha lá desse tamanho e tal. E o resto todo, o mercado vai regular. O mercado por si mesmo, com a sua mão invisível, ele vai regulando as coisas e tudo vai ficar uma maravilha. Então, a gente pega que nos Estados Unidos, o maior expoente, né, foi Milton Friedman, que é da escola de Chicago, que é da Universidade de Chicago, financiada pelo Rockefeller. Ele também se influenciou com as ideias do Hayek. E foi a partir dele que surgiu, né, dele e seus discípulos, que surgiu o neoliberalismo. Né? Esse liberalismo econômico, até então, ele era uma teoria. Eles diziam assim, não, isso aqui é a solução para a gente segurar os socialistas. O que eles fizeram? Vamos testar então. Vamos pegar um país aí, vamos colocar lá e ver se funciona. Colocaram no Chile, na época de Pinochet, fizeram esse teste. Olha, nós vamos tornar agora a economia do Chile uma economia liberal de mercado. O Estado vai intervir muito pouco, tudo mais. Isso teve um sucesso bem grande, sucesso econômico. O Chile fez um salto de desenvolvimento econômico nessa época. Aí apareceram os discípulos do Milton Friedman. O mais famoso é esse senhor, que está aqui na foto, dá para ver um pouco melhor agora, que é o Gary Becker. Tanto Milton Friedman quanto Gary Becker ganharam prêmios Nobel de Economia. Tá? A partir do momento que eles foram colocando em prática essa teoria do liberalismo econômico, eles foram vendo assim, olha, a gente pode aplicar isso aqui para tudo, inclusive para a educação. Aí, esse senhor, que é Gary Becker, ele começou a ver o quê? Ele começou a ver que a maior riqueza, a maior taxa de retorno que você pode ter é na educação. Como que funciona isso? Você pega uma pessoa, está entrando na faculdade, e você vai lá e paga $100 mil para ela estudar na faculdade, a faculdade toda. O que essa pessoa vai receber durante a vida a mais por essa instrução que ela recebeu na faculdade ultrapassa muitas vezes o investimento. E muito mais do que você investir em qualquer outra coisa. Que você investir em gado, que você investir em indústria petroquímica, do que você investir em bolsa de valores, em qualquer coisa. Aí você pensa, não, tudo bem, mas isso é para o indivíduo. Como é que a gente pode extrapolar isso aí para a nação? Né? Como que o país pode ganhar com isso? E aí ele inventou, né, cunhou esse termo, que é o capital humano. Né? Então, o capital humano seria o quê? Seria aquilo que a pessoa sabe, aquilo que ela sabe fazer, as suas habilidades, né, a sua posição no mercado, é o que vale. Então ele ganhou um prêmio Nobel, principalmente por causa desse livro chamado Capital Humano. Então, o que realmente moveria a economia não seriam as máquinas, não seriam as fábricas, não seriam os equipamentos e nada assim, mas o que os seus trabalhadores seriam capazes de fazer. É o capital humano, aquelas pessoas são o que vale. Então, o país que concentrasse o maior recurso no capital humano, né, nas pessoas, esse país seria mais desenvolvido. As empresas que tivessem o melhor capital humano seriam os mais desenvolvidos. Paralelamente a isso, entidades como a OCDE, que vai ser explicado em breve o que é a OCDE, a sua importância e tudo mais, começaram a calcular
quantas pessoas seria necessário formar em cada área para desenvolver um país. Né? Que daí começou a ficar cada vez mais corrente essa ideia de capital humano. Então, se é o capital humano que importa, se é isso que vai ditar a regra do mercado econômico, desse mercado liberal, a gente precisa investir nas pessoas. Só que daí surge um problema. A gente precisa calcular aonde a gente precisa investir, onde a gente precisa colocar dinheiro e tudo mais e tal. Para fazer isso, né, quais profissionais eu preciso formar, qual é o capital humano que eu vou colocar o dinheiro, eu preciso saber como é que vai estar a economia daqui para frente. Daqui a 10, 20 anos, mais até. Porque assim, a partir do momento que a gente vê assim, estamos num país agrário, um exemplo, né, fictício, país meramente agrário. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um capital humano qual? A gente precisa de um capital humano de engenheiros agrônomos, de engenheiros mecânicos, a gente precisa de engenheiros químicos para os fertilizantes e tudo mais e tal. Não, é isso que a gente precisa, beleza. Gente, não funciona assim, da noite para o dia. O que precisa fazer? Primeiro precisa fazer todo esse estudo, precisa mudar todo o sistema de educação para a gente estimular esse tipo de profissionais. A gente precisa formar esses profissionais e depois deles formados, eles vão ter que entrar no mercado de trabalho e aí começar a fazer a diferença. Isso aí leva uns 20 anos. Tá? E qual que é o problema disso? O problema é que daqui 20 anos o país não é mais agrário. O país já entrou na era da informática, então a gente precisa de profissional de tecnologia de informação, de engenheiro eletricista e tudo mais e tal. Então, isso não funciona muito bem, a gente pode errar muito feio, eles começaram a perceber isso. Então, qual que seria a solução? Pouco a pouco foi surgindo esse conceito de habilidades, como a professora André explicou muito bem na palestra dela. Quando a gente pensa em habilidades, a gente não tem mais os inconvenientes que a gente tem quando a gente pensa em conhecimento. Em formar um profissional, em formar um ser, informar alguém que vai participar da sociedade, que tem uma profissão, tem uma posição. Não, a gente tem a habilidade. A habilidade é o que o mercado precisa nesse momento, agora. Entende? Então, na nova economia, os conhecimentos rapidamente se tornaram obsoletos. Né? E essa ideia de que o conhecimento se tornou obsoleto se tornou assim, uma ideia dominante em tudo. Né? Não adianta a gente passar conhecimento, porque a gente passa o conhecimento agora e daqui a 5 anos já é tudo diferente. Né? A gente já teve a palestra do professor Felipe, a gente já viu que não é exatamente assim. Né? Então, mas por que eu vou aprender latim, a língua morta e tal? Explicou. Né? Por que eu vou aprender música? Imagina, eu não vou ser músico. Né? Por que eu vou entender as fórmulas lá da matemática? Eu não vou ser matemático. Né? Então, o mundo foi se tornando cada vez mais essa praticidade, digamos assim, essa coisa momentânea. Então, o aprendizado teria que ser contínuo, rápido e superficial. É isso que é habilidade, entende? Você só tem que aprender isso, que está precisando agora. Tá? Então, o novo papel moeda se tornou o próprio ser humano, com essa questão do capital humano, com essa questão da habilidade. O próprio ser humano se tornou a riqueza da nação. Está entendendo? Então, quem que impulsiona tudo isso? Né? Porque esses conceitos, eles não foram assim, foi um gênio que descobriu isso e a ideia é muito boa, então a gente tem que adotar isso, porque olha que coisa linda, que coisa bela, foi alguém que desenvolveu uma teoria linda, né? E ninguém pensou nisso antes. Não, isso foi sendo estimulado no mundo todo ao mesmo tempo. É que nem a questão, por exemplo, da ideologia de gênero. No mundo todo, ao mesmo tempo, da mesma forma, com as mesmas estratégias. Então, se a gente não perceber que tem um movimento de algumas entidades que têm esses interesses, a gente vai estar andando no escuro. A gente não vai saber de onde está vindo o perigo, a gente não vai saber como se defender. Tá? Então, a gente vai falar um pouco da OCDE. A OCDE
ela é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se for procurar em inglês, é OECD, só pela troca que tem que existir do inglês para o português. Ela foi criada após a Segunda Guerra com qual intuito? Com o intuito de recuperar os países europeus após a guerra, que estavam destruídos. Foi o Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, foi operacionalizado em grande parte pela OCDE, porque os Estados Unidos tinham um interesse enorme na reconstrução da Europa por causa do bloqueio da influência soviética. Né? Então, você tem que reconstruir esse povo lá, que tem uma base sólida, que tem um pensamento como o nosso, e que vai adotar esse liberalismo econômico e vai afastar essa ameaça soviética. Né? Então, como é que funciona a OCDE? A OCDE tem 35 países membros, são prioritariamente países desenvolvidos, tá? E tem mais 30 países hoje, além dos 35 membros, que são países observadores. O Brasil, por exemplo, é o país observador da OCDE. Então, ele está ali, ele não decide nada, mas ele está junto. Então, para algumas coisas, esses países observadores estão envolvidos. Então, assim, após esse objetivo inicial de reconstruir a Europa, eles realmente atingiram esse objetivo da reconstrução europeia, eles tiveram que mudar o enfoque, né, da organização deles, para a própria existência da instituição, né, da organização. Qual que é o novo enfoque da OCDE depois da reconstrução da Europa? Seria desenvolver os países pobres. E, assim, eu sei que vocês devem ainda estar pensando, nossa, mas o que isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver com a educação. Se a gente não achar aonde começou o problema, a gente não entende. A gente só vai ficar papagaiando o que os outros falam. E tudo isso vocês podem conferir. Tá? Tem documento mostrando isso, está tudo claro. Não tirei da minha cabeça não. Tá? Inclusive são pessoas muito mais inteligentes que estudam essas coisas e a gente vai aprendendo. Então, assim, aos poucos, as ideias lá da escola de Chicago, né, as ideias do liberalismo econômico, do neoliberalismo, começaram a entrar na OCDE, que são as ideias do capital humano, lá do Gary Becker. Né, que o mais importante, então, para desenvolver a economia de um país, seria formar um capital humano forte, uma massa de trabalhadores qualificados para fazer a economia crescer. Então, assim, se a gente quer desenvolver os países pobres, se a gente quer desenvolver os países, a economia desses países, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir onde vai ter o maior retorno. Onde é que é? No capital humano, nas pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Através da educação. E qual que é a forma que a gente encontrou? Através das habilidades. Então, as habilidades para o mercado de trabalho foi a maneira que a OCDE encontrou para desenvolver esse capital humano e desenvolver as nações. Então, se era isso que o mercado estava precisando, se era isso que a economia estava precisando, é isso que a gente vai oferecer. Então, a gente tem um documento só um, dos muitos, que a OCDE lança, que chama Tendências da Transformação da Educação Atual. Esse é o documento de 2016. Ele cita 5 coisas que estão mudando a pedagogia no mundo todo. Veja, é uma entidade econômica, tá? Isso aqui não são pedagogos, isso aqui não são professores, isso aqui é uma entidade econômica que nasceu com motivos econômicos e que continuou tendo objetivos econômicos. Então, ela está dizendo para nós, né, para vocês, professores, para nós, cidadãos, que tem 5 coisas que estão mudando na pedagogia no mundo todo. Número 1, globalização. Que a educação está mais interessada no aluno que se veja como um cidadão global, como um capital humano, como um papel moeda. Essa é a primeira tendência. A segunda é a mudança do papel tradicional do Estado-nação. Que esse papel tradicional, segundo a OCDE, teria que começar a ser questionado, porque cada vez mais a gente precisa de cidadãos globais, né? A gente precisa de pessoas multiculturais, que aceitem tudo, que não tem mais uma identidade nacional, coisa assim. Terceiro, que as cidades são os novos países, porque, segundo a OCDE, isso não deixa de ser verdade. Existe muito mais semelhança
entre um jovem de uma grande cidade de países diferentes do que entre um jovem de uma grande cidade de um país com um jovem do mesmo país de uma cidade pequena. Você pega um jovem do interior, lá do interiorzinho do Rio de Janeiro, ele é muito mais diferente de um jovem... desculpe, se você pega um jovem do Rio de Janeiro capital, de São Paulo capital, ele é muito mais semelhante com um jovem de Tóquio ou de Nova York do que com um jovem do interior. Então a tendência da educação é essa, que as cidades são os novos países. A gente tem que estimular isso. Isso que tem que ser valorizado, segundo a OCDE, tá? O quarto, agora os dois mais importantes para a nossa palestra agora. A questão familiar. Segundo a OCDE, acabou o modelo da família tradicional. Na verdade, em pouco tempo não existirá mais a família. Somente uma rede, né, uma coisa fluida, controlada por esses organismos, né? Então, isso é levado em conta pela nova educação. Na verdade, isso é estimulado pela nova educação. Por quê? Porque são os novos tempos, são os tempos modernos, a gente tem que aceitar. É assim, está aqui, está no documento. Não sou eu que estou falando, são eles, são as tendências da educação. Tá? E o quinto, a tecnologia na educação. Que o mundo da tecnologia estaria invadindo a educação. Isso a gente vai ver adiante também. Aí também, como uma coisa assim, nossa, são novos tempos, a informatização e tudo mais. Aqui, vocês vejam, né? Imagine quanto conhecimento e quanta noção de estética, conhecimento profundo de arquitetura, de beleza, tudo mais, precisa para construir uma série dessas. Sabe o que é isso? É a série da OCDE, em Paris. Você acha que a habilidade constrói isso aqui? De jeito nenhum. Tá? Pode passar. A segunda entidade é o Banco Mundial. O que é o Banco Mundial? O Banco Mundial também foi formado no pós-guerra, em 1945. Também foi fundado com o objetivo de ajuda financeira dos países europeus para a reconstrução após a guerra. E, assim como a OCDE, depois desse período inicial de reconstrução, ele se estabeleceu como um apoiador dos países pobres em desenvolvimento, né? E a frase deles, né, o lema é eliminar a pobreza mundial. Essa é a meta do Banco Mundial. Bonito isso, né? Muito bonito. Mas você veja que são ideias muito semelhantes, né? E são praticamente entidades gêmeas. Na verdade, assim, um entra com a parte técnica, que é o OCDE, e outro com o financiamento, que é o Banco Mundial. Então, aos poucos, assim como a OCDE, o Banco Mundial... Pode passar. O Banco Mundial foi fazendo um foco na educação. Porque a gente precisa desenvolver os países pobres, a gente precisa desenvolver a economia. Para desenvolver a economia, a gente precisa o quê? Do capital humano. Então, a gente precisa focar na formação do capital humano. E como é que eles funcionam? Eles emprestam o dinheiro. Mas, junto com esse dinheiro, sempre tem um projeto associado. É o projeto do Banco Mundial para a Educação. Eles vão lá e emprestam. Olha, você quer 600 milhões de reais para ajudar a estimular a educação no Brasil? A gente tem. Mas vocês vão ter que ensinar isso e aquilo. Entende? E aí os países pobres começaram a aceitar e tal. E começaram a dizer assim, não, mas imagina, a gente não vai aceitar isso, porque tudo bem, dinheiro até é bom, mas eu não vou ensinar que esse tipo de ideologia, eu não vou ensinar que a família não é importante, que o importante é só o mercado de trabalho, isso e aquilo. Então a gente precisa mudar o quê? A cultura da população, para que ela entenda que isso é importante. Para nós, às vezes, isso é difícil de entender. Você pega o jovem, vocês que são professores, vocês estão vendo a barbárie, estão vendo essas noções que estão sendo deturpadas nas cabeças dos jovens. Isso não é à toa, isso não está acontecendo desde a semana passada, isso leva tempo e mais importante de tudo para a gente entender hoje, para a gente guardar, é o seguinte:
esse povo que coloca essas coisas, esse povo não é um bando de louco, um bando de falador, de reclamão, de sala de cafezinho, não. Esse povo estuda, tá? Esse povo estuda e estuda a fundo, tá? Esse povo sai o negócio lá, sai o livro da base, ele senta no mesmo dia, ele junta 100 pessoas estudando até terminar aquilo ali, saber o que é, tá entendendo? Então, assim, esse é o exemplo que a gente tem que tomar. O mal está reunido e está com propósito. A gente que quer o bem, a gente fica só reclamando. A gente fica só, saiu a base. Já leu? Não, imagina, vou ler a base toda e tal, não sei o quê. Assistiu o CD que deram no simpósio lá? Não, 2 horas de filme lá e tal, são 16 filmes curtos. São 2 horas. Nesse DVD, preciosíssimo, todo legendado, vocês vão ter como que aconteceu nos Estados Unidos com o Common Core. E lá eles têm que falar, mas isso dura para fazer esses vídeos e tal, explicando, e a gente usou isso para mostrar como que vai ser no Brasil. Então isso é essencial. Tá? Então, o Banco Mundial absorveu esse conceito de habilidades. Né? Pouco a pouco ele foi absorvendo e colocando isso como verdades e tudo mais, até que surgiram essas conferências da Unesco de Jönköping e Dakar. Nelas vocês podem pegar documento do Banco Mundial, tem um documento que ele fez depois dessa conferência de Dakar, uma foi em 1990, a segunda no ano 2000, tá? Em que ele coloca que foi a Unesco, mas foi financiado pelo Banco Mundial, um parceiro da Unesco. A Unesco é um braço da ONU, tá? Então, nesse documento, segundo esse documento, para atingir os objetivos educacionais globais, as habilidades se mostram essenciais. Eles dizem assim, olha, a gente até andou bastante, até foi importante o caminho que a gente seguiu até agora, mas a gente não eliminou a pobreza, a gente está longe de alcançar um desenvolvimento igualitário. Para isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que forçar mais o quê? Habilidades. Habilidades que a gente precisa. Entende? Exemplos de habilidades necessárias, segundo o Banco Mundial, nesse documento. Trabalhadores adaptáveis, que tenham capacidade de trabalhar em equipe, que saibam solucionar problemas, ou seja, resolver algo rápido, tá? E que aprendam como aprender. Ou seja, a gente tem que estar aprendendo continuamente as novas habilidades. Pode passar. Essa é a sede do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Pode passar. Então, assim, esse povo quis impulsionar, né, quis colocar essa ideia da habilidade, porque eles viram que era assim que iam desenvolver, era assim que eles iam fazer o mercado funcionar melhor, era assim que as nações iriam se desenvolver. Então, assim, no passado a riqueza de uma nação era baseada somente na quantidade de riquezas que ela produzia. Era o PIB, né? A quantidade de equipamentos, máquinas, riquezas que ela produzia e tudo mais. Aí agora, só que isso era baseado no conhecimento, era baseado quando a gente tinha que formar um profissional, quando tinha que formar um ser humano, que era um médico, que era um engenheiro, que era assim. Então, era nesse sistema. Agora, no sistema novo, a gente precisa medir essa habilidade. Nesse novo paradigma da educação, o que tem mais valor é o capital humano. Já que a nova moeda é o capital humano, já que o que mais vale é o conjunto de habilidades que a pessoa tem, como que a gente vai fazer para medir a riqueza de cada país? Como que a gente vai fazer para medir aonde que a gente tem que investir? Aonde que a gente vai tirar o melhor capital humano? Está entendendo? Então, como que a gente vai medir a habilidade? Em suma, foi essa a pergunta. Qual foi a resposta? Os testes. Só que daí gera outro problema. Vocês estão conseguindo seguir, né? O problema é o seguinte, a gente precisa medir a habilidade. Como é que a gente vai medir? Através de um teste. Que teste que a gente vai usar? Se o teste que a gente tem até agora é de conhecimento, né? As provas que a gente tem e tal. Então a gente precisa criar um teste que meça habilidades, que não meça mais conhecimento,
que o teste seja capaz de predizer, com uma precisão tal, quais são as habilidades que cada aluno tem e que cada nação tem. Então foi aonde surgiu o PISA. Tá? Que assim, todo mundo conhece o PISA porque a gente vê no Jornal Nacional, né? Diz assim, olha, o Brasil ficou em último colocado de novo, né? Sei lá, nas últimas colocações do PISA. O que é o PISA? O PISA é um teste que tem um respeito muito grande, né, no mundo acadêmico, realizado de 3 em 3 anos, com alunos de 15 anos, em 3 áreas: matemática, leitura, não é língua do país, é matemática, leitura e ciências. Tá? Então, é só isso. Tá? Matemática, ciências e leitura. Entre as nações da OCDE e algumas outras, como o Brasil, que é uma das nações observadoras do PISA, da OCDE, desculpa. Então, ele foi desenhado para quê? Para medir o capital humano das nações. Portanto, ele não está interessado em medir o conhecimento. Ele está interessado somente nas habilidades. Foi para isso que ele foi desenhado, gente. Não foi para outra coisa, foi para isso. O argumento por trás dele é que ele ajudaria os governos de cada país. Ele ajudaria os governos de cada país a avaliar a educação e melhorá-la. E a gente vê isso claramente, né? Os países ficam realmente preocupados com isso. A gente fica, olha, nossa, a educação brasileira está lá nas últimas posições. As nações que estiverem no topo são as que têm a melhor educação. As que estiverem lá embaixo são as que têm a pior. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma corrida para a gente obter os melhores resultados nesse teste. Isso é uma característica inerente a todo teste. Vocês percebem isso na sala de aula, certo? Quem vai cair na prova, professor? Vai cair tal coisa. Então eu vou estudar aquilo. Então, a partir do momento que a gente tem um teste que meça habilidades, a gente vai treinar os nossos alunos e vai fazer um currículo voltado para habilidade, certo? Nada mais lógico, tá? Isso é uma característica inerente a todo teste, mas é uma característica boa do ponto de vista do mercado financeiro. Por quê? Porque se a gente precisa desenvolver capital humano, se a gente precisa desenvolver as nações economicamente, depois eu vou mostrar qual que é o interesse nisso. Se a gente precisa disso, a gente precisa, para continuar dando as cartas, para a gente ditar como as coisas funcionam, porque o mercado tem interesse nisso, o mercado financeiro global tem interesse nisso, em continuar o mesmo grupo de pessoas, o mesmo oligopólio de empresas ditando como as coisas funcionam. Então a gente precisa desse teste. E quanto mais as pessoas acharem que é um teste maravilhoso, ótimo, e como a gente tem que se preparar para isso, nossa, para eles está uma beleza. Então, o que acaba sendo fortalecido com o PISA? É a importância cada vez maior que é dada para o capital humano e para as habilidades, certo? Porque ele foi sendo visto cada vez mais como uma medida de excelência educacional. Educação é isso aqui. A gente faz um teste de 2 horas a cada 3 anos, matemática, ciências e leitura, e é isso aqui. Quem é bom nisso aqui, pronto. E o mundo inteiro aceita isso como uma verdade. Porque eles que entendem de educação, não são vocês, tá? Não são vocês. São eles que entendem. São essas entidades econômicas que estão povoadas de economistas sobre quem está desenvolvendo os currículos nacionais. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, não são pedagogos, são economistas. Economistas especializados em economia da educação. Tá? E o que é economia da educação? Não é como administrar uma escola, não é como assim, como que a gente vai fazer para escolas se sair bem, para a escola, para administrar a escola. Não é nada disso. É como tornar a educação um mercado. Tá? Isso que é a economia da educação. Então, quem que ganha com ele
com esse teste são as grandes corporações que estão ditando quais são as habilidades a serem valorizadas no teste. E isso prova aquilo que a gente falou antes, que as habilidades não são criadas do nada. De algum lugar elas vêm. Tanto a necessidade das habilidades vem de algum lugar, aqui, como quais habilidades vão ser valorizadas. Isso também vem de algum lugar, são dessas empresas. E quais são as consequências de um teste desse? Primeiro, a gente fortalece um círculo vicioso, no qual somente as habilidades necessárias pelo mercado são valorizadas. Isso não termina nunca, né? Segundo, cria uma uniformização e uma centralização da educação a nível nacional e internacional. Porque a gente tem um teste, que é feito em vários países, a gente precisa uniformizar a nossa educação para esse teste, a gente precisa preparar a nossa educação para esse teste. E esses testes, não só o PISA, tá? Outros testes, são necessários para a introdução dessas políticas centralizadoras do ensino, como as bases nacionais curriculares e como o Common Core nos Estados Unidos. Se a gente for ver assim, o Enem, por exemplo. A gente pensa, nossa, a gente está vendo o Enem, está vendo como está ruim a educação, então a gente precisa equiparar, precisa melhorar a educação onde está ruim. E o terceiro problema, a terceira consequência, é que fortalece a ideia de que o conhecimento deve ser desprezado em detrimento das habilidades. Tá? E se a gente for ler a base, está cheia disso. Está cheia disso. Conhecimento não importa. A professora Andréia mostrou bem. O que importa é a habilidade. Aqui a gente tem o ranking do Brasil no PISA, né, que caiu. E aí a gente fica pensando, né? Será que é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Agora nem eu sei mais, vou dizer para vocês. Então, assim, agora a gente começa a demonstrar melhor como que essas coisas vão se fechando, como essas coisas vão casando, que tem uma lógica nisso tudo, tá? Para a gente mostrar quem está comandando os rumos da educação, primeiro a gente tinha que explicar o porquê do interesse súbito de tantas empresas na educação e por que ela virou um mercado. Tá? Então, quando os conceitos de capital humano e de habilidades ficaram bem estabelecidos, não demorou muito para as grandes corporações perceberem o tamanho do mercado que seria a educação. Elas começaram a calcular isso. Bom, se isso aqui é o que vai ditar o desenvolvimento econômico das nações, se isso aqui que vai ditar para onde vai um país, para onde vai outro, a gente precisa estar dentro disso. E a gente precisa saber o tamanho do mercado. Olha só. Isso é fabuloso, é quase inacreditável. Nos Estados Unidos, o mercado educacional público, não é nem privado, é estimado em $1 trilhão. Não é 1 bilhão, tá? É $1 trilhão. Para a gente ter uma ideia do que é $1 trilhão, o PIB mundial é 60 trilhões de dólares. Tá? Dos Estados Unidos é 20. Os Estados Unidos tem um terço. Esse é aproximado, tá? Aproximadamente 20 trilhões dos 60 trilhões de dólares são os Estados Unidos. 20 da União Europeia, 10 da China, 4 do Japão, o Brasil fica com 2. E o resto das nações se divide nos outros 4. Então, o PIB do Brasil inteiro é 2 trilhões de dólares, aproximado. 1,8, 1,9, enfim, fica ali. A indústria militar dos Estados Unidos é $0,5 trilhão. Tudo, tá? A maior indústria bélica do mundo, né, todo, exército, marinha, aeronáutica, míssil, bomba atômica, tudo, né? $0,5 trilhão. A educacional, só a educação pública, $1 trilhão. Então, assim, é um mercado bem interessante, né? No mínimo. Então, no embalo, né, dessa globalização, da informatização e desse mercado gigantesco, as empresas do ramo de informática, as grandes empresas multinacionais, mas principalmente do ramo da informática, começaram a invadir o ramo educacional. Tá? São empresas, assim como essas instituições, que não entendem nada de educação. Nada. Do que é educação mesmo, como o professor Felipe Neto estava falando. E como as pessoas sabiam o que era educação.
antigamente. Elas só entendem do mercado. Tá? Então elas estão se apropriando da educação com uma velocidade, uma voracidade que chega a ser assustador. Tá? Como exemplo desse absurdo, a gente cita o Common Core nos Estados Unidos, que são as bases nacionais comuns curriculares dos Estados Unidos. Tá? Ele foi patrocinado e formulado prioritariamente por empresas de informática. Tá? O maior impulsionador do Common Core nos Estados Unidos, você sabe quem é? Alguém sabe? Tá? Isso é incrível, assim, porque as pessoas realmente não sabem dessas coisas, mas só você ir lá e ver. Inclusive, já pode preparar o vídeo aí, por favor. É o Bill Gates, da Microsoft. Tá? O homem mais rico do mundo. Não dá play ainda, por favor. O Bill Gates, ele é o homem mais rico do mundo, é o dono da Microsoft. E é ele que é o maior financiador do Common Core, das bases deles. Através do quê? De uma fundação filantrópica dele e da esposa, que chama Bill e Melinda Gates. Então, as fundações, né, que são as empresas de informática, mas são através de fundações, elas vão invadindo esse ramo com um propósito aparentemente nobre. Olha, a gente está preocupado com a educação mundial. A gente está preocupado com a qualidade da educação dos Estados Unidos. A gente está preocupado com a qualidade da educação no Brasil. Entende? Então, assim, para vocês não acharem que eu sou louco, né, se é que eu ainda vou conseguir tirar essa ideia da cabeça de vocês, a gente vai passar o vídeo do próprio Bill Gates. Está em inglês, mas está legendado. Ainda não passa, por favor. Esse vídeo é uma partezinha de um vídeo que está aí no CD de vocês. Tá? Entre outros vídeos interessantíssimos. Eles estão em uma ordem, esses vídeos. Tá? Assistam. Vão só seguindo a ordem que vocês vão ver como uma coisa é grave. Tá? Então, esse é um programa de rádio, que é filmado também. O apresentador é esse da direita, que é o Glenn Beck. Ele tem uma audiência gigantesca nos Estados Unidos. E eles estão comentando sobre o que o Bill Gates falou publicamente. Podem dar play. É um minutinho. And here's Bill Gates. Listen to this. In terms of standards, the state-led Common Core State Standards Initiative is developing clear, rigorous standards that will match the best in the world. Last month, 46 governors and chief state school officers made a public commitment to embrace those standards. This is encouraging, but identifying common standards is just the starting point. Right. We'll only know if this effort has succeeded when the curriculum and tests are aligned to these standards. Secretary Arne Duncan recently announced that $350 million of the stimulus package will be used to create just these kinds of tests. It's $350 million for stimulus, $200 million now from Gates. I don't know how much from Yahoo. And Google all here. Yeah, and listen to what he's about to say. Next generation assessments aligned to the Common Core. When the tests are aligned to the common standards, the curriculum will line up as well. Good. And it will unleash a powerful market of people providing services for better teaching. Stop, wait a minute. People unleash? Então assim, pode voltar para a apresentação. Percebam, ele não está preocupado com a qualidade, melhor educação dos Estados Unidos. Ele está vislumbrando o poderoso mercado que isso gerará. E mais uma coisa importantíssima, que é um pouco mais sutil. Ele falou assim: quando os testes se alinharem às bases comuns, o currículo se alinhará também. E mais importante ainda, ele fala que todo o programa do Common Core só terá sucesso se for assim, se o currículo se alinhar aos testes. Então, a gente não precisa nem, às vezes não precisa nem impor um currículo, é só a gente colocar o teste e aí o currículo vai entrando de lambuja, né? Esse é um arrobo de sinceridade do Bill Gates, que mostra exatamente como vai acontecer no mundo todo. Dos 350 milhões que as empresas doaram, 200 milhões foi dele. Tá? E é isso que vai acontecer no mundo todo, essa uniformização
seguindo os ditames dessas bases, desses testes, né, que vão gerar os currículos, que vão servir aos interesses de quem? Né? Dessas empresas. Tá? Então a situação é muito mais complicada do que parece. O buraco é muito mais embaixo. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um quadro de algumas empresas que estão fortemente envolvidas na educação. A gente tem a Microsoft com Bill Gates, nos Estados Unidos por trás do Common Core. A gente tem o Facebook, que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele tem 32 anos de idade, é o 5º homem mais rico do mundo, tá? E é o único entre os 10 homens mais ricos do mundo que tem menos de 50 anos, e ele tem só 32. Perceba o tamanho e poder que tem essas empresas de informática, as empresas de software, de redes sociais e tudo mais. E o engraçado é o seguinte, que o Mark Zuckerberg do Facebook falou publicamente já mais de uma vez que ele está super interessado na educação e que o sonho dele, os professores vão adorar, é que os alunos não aprendam mais dos professores, que os alunos aprendam dos computadores, tá? Que os alunos aprendam dos computadores, e eles estão super interessados nisso. O professor tem que ser só um tutor, tem que ser só alguém que fica, muito bem, filhinho, tá certo e tal, legal, tá todo mundo se comportando, isso e aquilo. Tem um detalhe importante sobre a biografia do Mark Zuckerberg, se vocês forem procurar, vocês vão ver. Apesar dele querer esse tipo de educação para os nossos filhos, essa educação focada no computador, na habilidade e tudo mais, Mark Zuckerberg, quando tinha 15 anos de idade, quando estava lá no colegial, no ginásio, nossa, ginásio, que isso? Ensino médio? Nossa, esse cara é ignorante mesmo, não sabe nada. Ele sabia, além do inglês, obviamente, que era essa língua materna, ele falava fluentemente, falava, lia e escrevia em francês, hebraico, latim, grego clássico. Vocês sabem qual que é o livro de cabeceira, que foi o livro de cabeceira do Mark Zuckerberg durante muito tempo? A Eneida, de Virgílio. Mark Zuckerberg era viciado pelos clássicos gregos e latinos. Então veja, é complicado, né? É bem complicado. Pode deixar nesse slide. A gente tem a Oracle e a Cisco, que as duas têm fundações educacionais, são duas gigantes, quem conhece um pouquinho o mercado da informática sabe que são duas gigantes do mercado das telecomunicações e da informática. A gente tem a Google, que é curioso, que aqui no Brasil, quem está financiando, quem está apoiando fortemente as bases nacionais curriculares é a Fundação Lehman, que é de quem? Que é Paulo Lehman, que é o homem mais rico do Brasil. Tá? E assim, nada contra, eu quero ser o mais rico do Brasil, mais rico do mundo, enfim, ninguém está com inveja, coisa assim, mas a questão é a seguinte, que quando foi lançada essa terceira versão das bases, essa versão, toda cheia de ideologia, toda cheia de habilidade, nada de conhecimento, todos esses problemas que a professora Andrea falou, ele deu uma entrevista e falou que ele está fazendo uma parceria com a Google para modificar a educação no Brasil. Tá? E ele apoiará projetos que facilitem a implantação das bases do BNCC através da tecnologia. É isso que ele vai apoiar. Tá entendendo? Então, no Brasil, tá assim. Por último, a gente vai falar da Pearson. Para ela, a gente reservou um espaço um pouco mais carinhoso. Alguns de vocês já devem ter visto, né? O logo da Pearson e tudo mais. Quem é a Pearson? A Pearson é uma multinacional com sede em Londres, Inglaterra, fundada em 1844 e é a maior editora de livros e maior empresa de educação do mundo. A renda anual aproximada deles é de 10 bilhões de dólares. Porém, nem sempre ela foi uma empresa de educação. Ela começou como? Como uma empresa de engenharia pesada. Lá em 1844, construíram túneis, fizeram um túnel na ilha de Manhattan, ferrovias, na Colômbia, em vários lugares.
Na primeira metade do século XX, ela foi abandonando esse ramo e se tornou uma editora. Paulatinamente, ela foi comprando outras editoras até se tornar a maior editora do mundo. E essa é uma característica da Pearson, ela vai comprando outras empresas e vai se tornando a maior em cada ramo dela. Hoje, ela é a maior editora de livros e a maior empresa do ramo de educação do mundo todo. Tá? E aí, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo que ela comprou o grupo que controlava o grupo Dom Bosco e o Koch, que era o mesmo. Agora não é mais Dom Bosco, é Dom Bosco by Pearson, é Koch by Pearson. E comprou a Wizard, o grupo que controlava, que agora é o Wizard by Pearson, que é uma escola de inglês aqui no Brasil. Então, assim, nos anos 90, ela mudou de... Não é que ela mudou de ramo, ela achou um novo ramo. Tá? Então, tá sempre na frente, a Pearson está na frente, ela é a maior. Que é o ramo de avaliações. Tá? Ela é a maior empresa do mundo, novamente, a maior, em avaliações educacionais. E como a gente viu antes lá no vídeo do Bill Gates, quem vai mandar no currículo são as avaliações. Então é interessante que a gente seja a maior do mundo nisso. Tá? A gente tem mais uma curiosidade da Pearson, a ligação que a gente tem aqui no Brasil, que é com o nosso ex-ministro da Educação do governo FHC, de 95 a 2002, que é o Paulo Renato Souza. Esse ex-ministro, ele é um economista, tá? Trabalhou já para o Banco Mundial, né? Coincidências da vida. E o livro dele é editado pela Pearson. E mais, quem detém os direitos autorais do livro não é ele. Ele escreveu o livro, mas não é ele que detém os direitos, é a Pearson. Tá? Então, assim, na época dele, para a gente ver como as coisas mudam, né? Ele colocou os grandes testes, né? O provão, né? O Enem, tudo mais. Não, o Enem não foi ele, né? Não, mas o provão foi ele. A gente não sabe se quem está por trás do provão, formulou o provão, foi a Pearson. E a gente não sabe se quem está por trás do Enem é a Pearson. Mas, ligando os pontos, né, talvez. Isso realmente a gente não sabe, tá? Eu não estou só falando assim, ele estava sendo sutil e tal. Não, realmente eu não sei para dizer para vocês. Então, pode passar a foto. Ainda sobre a Pearson, para mostrar assim como ela tem essa voracidade pela educação, no ano 2000 ela comprou a NCS, que é a National Computer Systems, dos Estados Unidos. E isso é uma tendência. As empresas de educação, essas grandes editoras, estão comprando empresas de informática. E as empresas de informática estão entrando no ramo da educação. Tudo isso está se fundindo. Tá? Por quê? Porque a grande sacada hoje, tá, é o gerenciamento computadorizado do aluno. Tá? A ideia é fazer com que o aluno aprenda através do computador. Os professores estão tendo um calafrio, né? Mas não é só o aprender, é gerenciar. O computador, além de ensinar, entre aspas, depois eu vou mostrar por que isso é ruim, ele vai filmar, guardar todas essas informações no banco de dados, desde a pré-escola até o final da faculdade, e vai saber minuto a minuto o que cada aluno está aprendendo e o que cada um sabe fazer, quais são as habilidades que ele adquire, quais são as reações desse aluno, como é que a gente pode modular o ensino para a gente ensinar o que a gente quer. Né? Então, assim, você imagina, um computador que é capaz de fazer isso, o meu software, daqui a pouco ele começa assim, não, se eu quiser ensinar que a grama é vermelha, a grama vai ser vermelha. Então vejam o perigo disso. Tá? Então a Pearson, além de ser dona desse mundaréu de escolas que ela vai comprando, ela acaba gerenciando as outras escolas e acaba sendo dona da parte intelectual, essas empresas grandes, mesmo que as outras não sejam vendidas para elas. Porque elas produzem os testes, elas dizem o que vai entrar no currículo, elas têm o software que vai ensinar o aluno, elas têm o software
de avaliação, de gerenciamento, elas têm tudo. Então elas não precisam nem comprar as escolas. Elas vão ser donas indiretamente. Além disso, ela está formulando o Common Core nos Estados Unidos, que é a BNCC deles. Tá? Então, assim, quem está patrocinando, né, são algumas empresas de informática, e quem está patrocinando, formulando, ajudando a formular, é a Pearson. Então é impressionante como a educação é tratada como se fosse uma indústria, que virou só isso, a indústria educacional, o mercado educacional. Tá? E aí agora que a gente vai começar a entender assim, qual é o problema disso tudo? Qual que é o problema da gente ensinar habilidades e não conhecimentos? Não para de ser chato, cara. Deixa o mercado, deixa como é que tá. Eu quero assistir no Netflix, ver o jogo de futebol, quero tomar minha cerveja, não me enche o saco, né? Qual que é o problema? Deixa assim. Né? Qual é o problema das pessoas virarem a moeda e serem tratadas como capital humano? Qual é o problema da uniformização e da monitorização do ensino? De utilizar o computador como um professor. Da educação virar um mercado, de virar um monopólio, ou virar um oligopólio. Os maiores especialistas de educação serem economistas, não professores ou pedagogos. A gente tem que responder essas perguntas. Porque muitas pessoas, isso eu estou incluindo, tá? Mas se eu começar a perceber essas coisas, estudar essas coisas, eu acho uma coisa ótima. Nossa, que legal, agora as crianças vão aprender com o computador, e as pessoas estão desenvolvendo aplicativo, joguinho, para ensinar um negócio e tal. Que coisa ótima, são os novos tempos, né? Então as pessoas, em geral, elas veem isso como os novos tempos, uma vanguarda, como, nossa, são visionários, né? Se você for pegar, assim, a maioria dos pais, para perguntar para eles o que eles acham disso, eles vão falar que acham ótimo, acham maravilhoso. E isso é por quê? Porque a gente, nós, pais, professores, diretores de escola, estamos permitindo isso. Nós não estamos estudando, nós não estamos percebendo o problema, e nós não estamos fazendo nada para mudar. É para isso que a gente está dando essas aulas aqui hoje para vocês. Tá? Então, assim, mais uma vez, para responder essas perguntas, a gente precisa falar um pouco sobre a própria estrutura da sociedade. Como é que ela se sustenta, aquelas bases da sociedade que a gente estava falando no início. Kingsley Davis, chega até um calafrio de falar o nome dele, ele tem, que é um sociólogo americano, ele tem um livro que é chamado A Sociedade Humana. Kingsley Davis, ele usou a sociologia para muita coisa ruim. Mas nesse livro dele, ele mostra, ele é um estudo sociológico sério, esse livro dele, que mostra como que a sociedade é formada, quais são as bases que sustentam a sociedade. Então, ele vê através, uma das formas, ele vê através da forma da ótica das instituições. O que são instituições? A sociedade é formada por várias instituições. Tá, mas afinal, o que é isso? Ela começa a surgir quando dentro da sociedade aparece um uso. O que é um uso? O uso é um hábito que a sociedade adota, que tem muito pouco de sanção contrária. Né? Você não vai ter um grande prejuízo, assim, só vai acontecer algo muito grave com você se você transgredir o uso. Por exemplo, como com talheres. Né? A pessoa pode comer com a mão, não tem problema. Né? Só não vai ser presa, não vai ser escrachada, não vai nada. Você vai achar ela meio estranha. Né? Talvez você não chame ela para ir na sua casa, para ser o professor do seu filho, coisa assim, mas é isso. Tá? Depois dos usos, vem os costumes. Costume, né, é um hábito que, apesar de não ter uma reprovação oficial, você não deve se atrever a fazê-lo. Tá? Por quê? Porque você vai ter uma sanção um pouco mais pesada. Não vai ser só assim, um cara meio estranho. Vai ser um cara bem mal visto. Assim, por exemplo, tocar a campainha das pessoas às 2, 3 horas da manhã. Ninguém faz isso. Tá? Ligar para a pessoa às 3 da manhã é uma coisa assim, se você tem uma urgência, uma emergência. Isso transgride assim, esse costume da sociedade. Isso é um exemplo bem simplório. Tá?
O terceiro vem o quê? As leis. A lei, elas surgem através dos costumes. Inicialmente elas não precisam nem estar escritas, isso aqui é um primórdio no sistema judiciário. A gente tem um consenso tribal, né, um consenso da sociedade, que aquilo ali deve ser respeitado. E se você fizer, vai ter problema para você. Vai ter um julgamento, não está escrito lá, mas vai ter uma sanção. Algum prejuízo você vai ter. Isso é o primórdio do judiciário. Então, quando a gente junta vários usos, costumes e leis, aí surgem as instituições. As instituições são um conjunto disso. Elas têm regras escritas e não escritas. Um exemplo de uma instituição é o casamento, ou a família. Ela tem regras, né, não escritas, ela tem costumes, ela tem usos e ela tem leis escritas sobre o que é uma família, sobre como ela se compõe e tudo mais e tal e tal e tal. Mais uma coisa, que o conjunto das instituições, em todas as instituições, gera o tecido social. E o que é a base disso tudo é a estrutura familiar. Porque a estrutura familiar dita como que vai ser a estratificação social, como que a sociedade vai se montar. Uma família monogâmica gera uma sociedade de tal forma. Uma família poligâmica gera uma sociedade totalmente diferente. Isso é a base da própria sociedade. Esses são os pilares que formam a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental como tal. Tá? E o que isso tem a ver com a educação? Você vai dizer. Porque o que geram os usos, os costumes, as leis e as instituições, que é o que gera a estrutura social, são os conhecimentos e os valores, principalmente. Tá? Então, a partir do momento em que a gente despreza o conhecimento, a gente está ruindo, começando a ruir com a própria estrutura da sociedade. Porque você está tirando o que sustenta essa estrutura. E aí tudo começa a desabar. Você diz, não, assim, como é que isso não aconteceu ainda? Porque isso acontece relativamente devagar. Não é da noite para o dia. É uma base muito sólida que foi construída há 2000 anos atrás. E foi sendo mantida durante algum tempo. E que agora, nos últimos 100 anos, está numa marcha louca de destruição disso. E esse sistema de destruição foi implantado através de algumas ideias. Essas ideias, em questão de 20 anos, dominaram completamente o sistema pedagógico. São quais ideias? As ideias que a gente acabou de mostrar. Do Banco Mundial, da OCDE, do neoliberalismo, através da Escola de Chicago. Mas ele vai dizer, tá, quem que preparou esse caminho? Quem que permitiu que isso acontecesse? Foi justamente o pessoal marxista. Foi justamente o pessoal da pedagogia crítica. Tá? Porque ela foi derrubando os valores que existiam. E sem valores foi possível surgir uma nova pedagogia que não fosse mais baseada nos conhecimentos e nos valores. Que é qual? A pedagogia do mercado. Entendeu? Então, pode passar, por favor. A gente tem, depois a gente vai mostrar como os marxistas foram usados como um instrumento para isso. A gente tem as 4 fases da educação, como o professor Felipe estava mostrando na aula dele. Primeiro, a educação clássica, com a raça estudiosa, com os jesuítas e tudo mais. Essa educação se preocupava com o quê? Passar conhecimentos e valores. O próprio professor ali falou isso. A segunda é a escola nova, a escola de Dewey, né? Que é a escola que estava preocupada no quê? Nessa... Vou demorar um pouquinho mais de 10 minutos. Uns 20 minutos, eu acredito.
ela estava preocupada com os conhecimentos e os valores, mas não em transmiti-los, em reconstruí-los o tempo todo. A gente tem que gerar nos alunos esse conhecimento, e daí isso tem que ser mudado todo momento e tudo mais. Depois surgiu o quê? A pedagogia crítica, que aqui no Brasil a gente tem Paulo Freire, né? Que ela é preocupada com o quê? Ela não está preocupada em passar conhecimento, não está preocupada em reconstruir os conhecimentos. Ela está preocupada em destruir os conhecimentos, os valores. Porque, segundo ela, todo conhecimento é ideológico. Então ele tem que ser destruído. E a quarta fase seria a da globalização, a da nova educação. Isso é um nome que eu coloquei, tá? Não existe um nome oficial para essa fase, em que tudo é uma rede, que é tudo igual, é tudo plano, que não existe mais uma estratificação, porque a estrutura que sustentava todo o edifício social seria destruída, que é a família, que são as instituições sólidas que a gente tem. Então, partindo da pedagogia crítica, todos os valores, todos os conhecimentos devem ser destruídos para então sobrar essa estrutura planificada com o edifício que sustentava essa estrutura demolido. Então, qual é a perspectiva que surge? Então agora a gente vai reconstruir com essa ideia nova, da forma como o mercado financeiro, da forma como as grandes organizações estão querendo. E é para isso que vai servir a nova educação. É para isso que vai servir as bases curriculares. É para isso que existem essas estratégias. É por isso que existe essa urgência no mundo todo em passar as bases, em mostrar que as habilidades são importantes e tudo mais. Isso é avassalador, já está sendo preparado há algum tempo, está em marcha e é praticamente irrefreável, tá? Só que se a gente desanimar e a gente não fizer nada, aí sim que isso vai passar como um trem, não vai mais ter professor, não vai ter mais nada, não vai ter mais valor, e a sociedade começa a ruir como um todo. Então a escola vai ser usada para montar essa outra sociedade, onde não haja mais instituições, onde não existem mais usos, não existem mais costumes, não existem mais valores, a não ser os do mercado, para que o sistema financeiro possa finalmente fazer o seu domínio totalitário e ter trabalhadores dóceis e que não reclamem, que aceitem aquilo. Então assim, vejam, as coisas não acontecem por acaso, não surgem do nada. Está lá no segundo slide que a gente colocou. Então, agora a gente vai mostrar que o sistema financeiro precisou de alguém para destruir esses valores, esses conhecimentos. As coisas não vieram do nada, as coisas não declinaram do nada. As coisas foram estimuladas, foram provocadas. Precisou ser destruído esse conceito de que o valor é importante, de que o conhecimento é importante, para a gente colocar essa sociedade baseada em habilidades. Então, começa a ficar mais claro porque é tão importante a habilidade. Começa a ficar mais claro porque a competência é tão importante e é a coisa central. Então, vamos explicar como é que o marxismo foi usado como instrumento. Então, como eles estão querendo construir essa sociedade baseada unicamente nas leis do mercado, não pode existir valores, somente no mercado, certo? Então, não pode existir uma sociedade que tenha valores contrários ao do mercado. Quando ninguém mais estiver se importando com isso, a sociedade vai ser reconstruída da forma que o mercado achar melhor. Aí não vai mais ter família, governo, soberania nacional, porque tudo isso são instituições baseadas nos valores. A partir do momento que a gente tira a importância do valor e do conhecimento, tudo isso começa a ruir. E aí você vai dizer, por que os comunistas? Porque eles já tinham essa ideologia pronta. Senão ia ser um negócio esquecido lá. Socialistas ia ser um negócio totalmente esquecido, ia ser passado por cima. Eles tinham essa ideologia pronta para ir lá e demolir os valores e os conhecimentos. Então a gente precisa de uma fase intermediária onde a gente tem esse pessoal que destrua tudo isso.
E por que o marxista tem esse ranço contra a família? Porque para eles, o que teria gerado o capitalismo seria a própria família. Então, enquanto não destruir a família, o capitalismo não vai ser destruído. Mas tem uma questão, que não existe nada mais anticapitalista do que uma família, principalmente uma família nos moldes em que era quando isso começou a ser instituído. Que eram famílias grandes, numerosas, em que a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? Eu estou só falando que para o mercado isso não é interessante. Não é. Para o mercado é interessante que todo mundo ache que a coisa mais importante da vida é trabalhar. Que a coisa mais importante da vida é gastar o dinheiro. É fazer a viagem para não sei aonde, é comprar o carro novo, é comprar o último tablet, é não sei o quê. E para isso a gente precisa trabalhar, que nem uns loucos. E para isso a mulher não pode ter muitos filhos, e não pode ficar em casa. Inclusive, né, se você pegar o próprio feminismo, para as feministas mais marxistas mesmo, essas mulheres não são mulheres. A mulher que decide ficar em casa e cuidar dos filhos, aí não adianta. Não é da ideologia delas. Tá? Então, assim, se os comunistas percebessem, os socialistas, marxistas, enfim, percebessem que eles estavam sendo instrumentalizados para destruir a família, para que daí o mercado fosse tomar conta, que é o que o pessoal está reclamando agora, nossa, base aí tem muita coisa voltada para o mercado e tal, tudo bom, mas foi vocês que fizeram isso. Se eles vissem isso, que eles estavam sendo usados, eles iam ser a favor da família. Mas qual que é o problema? Se eles estivessem buscando a verdade, nem marxistas eles não seriam. Eles estão preocupados com a ideologia. Por isso que a gente não tem que estar preocupado com ideologia, com partido, com não sei o quê. A gente tem que estar preocupado com a verdade. Quem está querendo? Por quê? Qual vai ser a consequência? A partir do momento que a gente começa a ficar com coisa apaixonada, mas esse, aquele, não sei o quê, direita, esquerda, tal ou qual político, entra no que eles querem. Está entendendo? Pode passar. O computador no ensino. Por que é ruim? Aqui, professores, prestem muito atenção. Muita atenção. Porque aqui que tem que estar o argumento de vocês. Tá? A diferença entre aprender um computador e de uma pessoa é que o computador não percebe que ele existe. Como assim? Isso é fato. O computador não sabe que ele existe. Ele não tem como saber que ele existe, nunca vai saber que ele existe. Precisa existir uma consciência para que ele saiba que exista. Parece uma diferença pequena, e vocês até não estão entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra. O que acontece? Se a gente for ver a educação como um sistema que não é apenas para desenvolver uma habilidade, mas é também para desenvolver valores, para formar um ser humano pensante, para alguém que saiba o que é uma família, o que é um ser que entende de política, que entende as coisas inerentes ao próprio ser humano, e não só para o mercado, aí o computador é ótimo. Inclusive é melhor do que o ser humano. Mas quando a gente quer passar valores, aí a gente não consegue através do computador. Por que o computador não pode passar um valor? Por que ele não consegue passar um valor? Porque o ser humano, ele sabe que ele existe. Então quando ele transmite um valor, ele também sabe que esse valor existe. Então o aluno tem um testemunho e uma concretude de que aquilo ali é real, de que aquilo ali não é um sonho, de que aquilo ali não é uma fantasia, não é um teatro. Aquilo ali é real. É exatamente a mesma diferença, a mesma coisa, quer dizer, do que você pegar um general que foi para a Segunda Guerra e um cara que é um maluco que assiste todos os filmes da Segunda Guerra e lê todos os livros da Segunda Guerra. Pode até ser que esse cara que assistiu todos os filmes saiba até mais do que o general de guerra, se for perguntar para ele e tal. Agora, se tiver a Terceira Guerra Mundial, eu quero ver quem que você vai chamar. Tá? Se tiver a guerra e levar esse maluco lá para a guerra, primeiro tiro ele desmaia.
Então você só aprende um valor quando você vê aquela concretude, aquela coisa real na sua frente, aquela experiência da verdade. Entende? E um computador não vai passar nada disso. No computador é tudo sonho, é tudo é aquilo ali, é um teatro. Tá? Então assim, quando a gente começar a utilizar o computador para ensinar os alunos, a gente vai desmontar toda a estrutura social. Aí você vai dizer, nossa, mas tem que avisar então esse pessoal aí da informática, tem que avisar o pessoal da OCDE, do Banco Mundial, porque talvez eles não estejam sabendo disso. Não, eles estão sabendo disso. É de propósito isso. É por quê? Porque eles querem cada vez mais tornar nós pessoas dóceis e favoráveis ao mercado, e pessoas cada vez mais que não saibam o que está acontecendo, que simplesmente consumem, que simplesmente trabalhem. Eu já estou terminando, prometo. Último slide. O computador só vai saber transmitir habilidades, tá? Habilidades o computador sabe transmitir. Tá? Então, assim, o sistema financeiro é a nova educação. O sistema financeiro percebeu que para formar essa nova estrutura, ele precisava dominar o sistema educacional. Exatamente por isso, os maiores especialistas do mundo em educação hoje são economistas e não pedagogos. Tá? Tudo se fecha, tudo fecha. Isso é no mínimo suspeito. Né? Hoje, os estudos de ponta na área de pedagogia, vocês me falaram, tá? As pessoas que entendem da pedagogia falam que são na área de economia da educação. Tá? Não se trabalha mais em termos de conhecimento, só em termos de competências e habilidades. O conhecimento é desprezado. Então a gente tem que formar a pessoa somente para o mercado de trabalho. Nada de ensinar a pensar. Ensinar o que é um ser humano, o que é uma família, o que é uma sociedade. O que a pessoa sabe é insignificante. O que interessa é o que ela é capaz de fazer. É a habilidade que ela sabe. É o quanto ela vale para o mercado. Então, a escola tem que ensinar só um pouquinho, não tem que passar conhecimento, somente as habilidades. E isso é o miolo das bases nacionais curriculares. Se espremer as bases, vai sair só isso. Tá? Habilidades. Conhecimento não importa. Tá? Então, além disso, esse povo quer fazer parecer que isso tudo existe há muito tempo e funciona muito bem. E que seria o futuro, os novos tempos, a modernidade, que a gente não sabe nada disso, a gente é um pouco antipado, a gente é na década de, sei lá, 70, 80, 60, né? Mas tudo isso está sendo muito arquitetado em escala global. E o motivo é que virou uma indústria multitrilionária. E o motivo é que é quem vai ditar os rumos das sociedades e do ser humano. Tá? E as bases e outras iniciativas similares estão querendo exatamente montar essa outra coisa que vai substituir a família, que vai substituir as instituições, que vai reedificar a sociedade numa estrutura voltada para o mercado. Agora vocês só comecem a lembrar dos seus aluninhos lá, de 12, 13 anos, quais são os valores que eles estão tendo. E aí a gente começa a ver que, olha, realmente as coisas estão caminhando assim. Obviamente, né, com isso a gente vai construir uma sociedade doente, mais ainda do que a gente já tem, como o professor Felipe falou, só espera daqui a 20 anos para você ver. E ela vai se autoplodir. Tá? Fim dos tempos. Mas o discurso, obviamente, não é esse. O discurso qualquer, melhorar a qualidade da educação, diminuir as diferenças regionais, igualdade na educação, tudo mais, não pode ter preconceitos e tudo mais. O sistema financeiro está provocando a total secundarização da sociedade. O que é isso? Significa que a antiga sociedade, que era fundada sobre instituições primárias, que é basicamente a família, onde o indivíduo vale por ele mesmo, tá? Ele tem um valor inestimável, único, está sendo substituída por uma sociedade onde o indivíduo não vale absolutamente nada. Tem somente uma função, tem somente uma tarefa, ele só tem que trabalhar e ele só tem que gastar o dinheiro dele. Quem está promovendo isso, vou falar pela quarta vez, são economistas, são empresas globais
não são pedagogos, não são estudiosos da área da educação, do que é melhor para a educação do ser humano, nada disso. Tudo isso está sendo feito de uma forma enganadora, de uma forma maldosa e de uma forma que vai escravizar todo mundo. Tá? Então, todas as questões básicas educacionais não estão sendo respondidas. Tá? Está sendo usado, inclusive, para dizer assim, olha, está vendo como está ficando ruim, a gente tem a solução. É isso aqui. Tá? Então, a finalidade disso tudo é simplesmente criar um mercado e transformar as habilidades humanas num produto desse mercado. E isso tudo vai ser a gênese da robotização e da idiotização final da humanidade. Tá? Pode passar? Então, assim, fica aqui a pergunta, finalizando, desculpe, eu excedi o tempo. Mas fica aqui a pergunta se é isso que a gente quer. É essa a sociedade que a gente quer? São esses os valores que a gente quer? Não é só questão de valores. deixa, porque se importar só com dinheiro, eu faço de não. A sociedade inteira, isso vai ser para todo mundo, uniforme, e tudo vai implodir, tudo vai cair abaixo. Tá? Mas, mais uma vez, não acreditem em mim. Vão atrás das fontes, pesquisem, assistam o DVD das bases ali que a gente entregou para vocês. Se organizem, mostrem isso para as outras pessoas, juntem grupos, os professores da escola de vocês, vão na Câmara dos Vereadores, juntem lá 40 professores da cidade de vocês, vão lá na Câmara e dizem assim, nós somos os professores da cidade aqui de Teresópolis, e a gente é contra isso, e mostra para os vereadores. Por quê? Porque o vereador também não está sabendo. Entendeu? O deputado também não está sabendo. Ninguém está sabendo. Está entendendo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito feliz em vir aqui. Muito obrigado mesmo.